nos preparando para a mensagem do Senhor, nosso Deus, em que há um minuto estaremos falando, expressando o grande amor de Deus para conosco. Boa noite, meus queridos irmãos. A graça. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos lendo a mensagem do Senhor nosso Deus neste momento, aonde não apenas entendemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jardim Paraíso, mas aqueles que puderem, e tiverem esse privilégio, oportunidade de estar ouvindo a mensagem do Senhor nesta noite. Estaremos lendo a palavra de Deus no livro do profeta em Juízes, aonde o profeta Samuel, com cuidado, escreveu e descreveu as passagens daqueles que lideraram o povo de Israel. No livro de Juízes, no capítulo 10, estaremos lendo do versículo 6 até o versículo 18. Vai contar, irmãos, então, o momento de aflição do povo filisteu. Diz assim a palavra de Deus: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, aos Asterotes, e serviram aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon, os filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. A palavra ainda diz: acendeu a ira do Senhor contra Israel e entregou-o nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vejaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Eufrates, da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos a Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel contra os egípcios, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os amonitas vos oprimiram e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos, contudo vós me deixastes e serviram a outros deuses, pelo que não mais vos livrarei. Contudo, o povo de Israel clamou ao Senhor. Ide. Então disse o Senhor ao povo de Israel: clamai aos deuses que vocês têm de servido. Mas, irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, o versículo 15 diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo o que te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, compareceram em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e acamparam em Mispa. Então o povo
Aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Este será o cabeça dos moradores de Gileade. O Senhor, então, começou a trabalhar na vida daquele povo e estamos diante, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, estamos diante da ação de Deus para proclamar ao povo de Israel um momento de clamor e de misericórdia. Diz o início do texto: tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Meus queridos irmãos, conforme os versículos 1 e 2 deste capítulo 10, que nós não lemos, diz que foram aproximadamente 45 anos de paz sobre Israel. Então, antes que esse povo desobedecessem ao Senhor, eles tiveram 45 anos aproximadamente de paz, talvez, quem sabe, uma década, né? Desculpe, quem sabe, talvez 50 anos, porque de 45 para 50 falta muito pouco. E nós então podemos perceber que 50 anos de paz sobre aquele povo, e mesmo assim, com o Senhor tomando conta, desobedeceram ao Deus de Israel e começaram a se misturar, começaram a viver aos povos e adorar aqueles deuses dos outros povos, como Baalins, como Astarote, e precisamos lembrar que Balaim nada mais é do que o plural de Baal, e lembrar que Baal era aquele Deus que se dizia maior do que todos os outros deuses. Os deuses pagãos se defendendo como Baal, maior de todos os outros. E vamos lembrar que Astarote era filho de Baal e dizia ser o Deus do sexo, o Deus do prazer. E por que não então lembrar que eles estavam servindo a Síria? O que falar da Síria? A Síria era perversa em todas as suas ações contra o povo de Israel. E entre outros, como diz o texto, ele diz que serviram a Amon, serviram os filisteus, mas não serviram ao Senhor. Na época, Juízes era aproximadamente 8 séculos antes de Cristo. E este livro foi escrito, provavelmente, como eu já disse, pelo profeta Samuel. Agora, irmãos, hoje nós estamos no século 21. Estamos então, irmãos, 21 séculos depois de Cristo. E é interessante que com facilidade, tanto hoje como lá no Antigo Testamento, o homem deixa de seguir as ordenanças divinas. E que nós entendemos que é algo principal na vida do ser humano para se chegar até Deus. E é claro, a não ocorrência dessa obediência, nós distanciamos do Senhor nosso Deus. E esse distanciamento nos leva ao sofrimento em todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez, o profeta diz para o povo: olha, vocês pecaram. Irmãos, é bom lembrar que no livro de Juízes, em todo o contexto, vem contando a história que os juízes, então, fazendo um resumo muito sintético, muito pequeno, é que Deus espera que o seu povo reconheça o erro. E que este povo, reconhecendo o erro, clame a Deus, e clamando a Deus por socorro, esse Deus misericordioso há de levantar um libertador. Mas vamos lembrar de uma coisa: o povo precisa clamar. Deus faz então que o povo entenda a necessidade de buscar ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, o nosso Criador. Vamos então, irmãos, ler o versículo 15 e o versículo 16, mais uma vez, do livro de Juízes, do capítulo 10. Ele diz assim, ó: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si,
e servir ao Senhor. Então já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É o nosso Deus compassivo, é o nosso Deus misericordioso. Mas irmãos e ouvintes, é a ação de Deus que vem trabalhando no coração do homem para que este homem possa declarar ao Senhor. Primeiro momento, nós temos uma confissão. Então as ações do homem para uma resposta de Deus vem então numa confissão. O que eles declararam? Temos pecado. Essa escritura diz que todos nós pecamos e carecemos, precisamos de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, ouvintes, aqueles que estão nos assistindo neste momento, olha, quando se fala em confissão, não é uma acusação. E muitos têm confundido isso. Muitos utilizam, né, desta prática para justificar as falhas. O problema é que estamos passando, o vírus que está envolvendo o nosso mundo, é culpa de A, é culpa de C, é por motivos B. É para ouvirmos cada absurdos que ficamos espantados, mas simplesmente para poder justificar as suas falhas e erros. E ainda dizem, olha, as igrejas estão fechadas. Não, meus queridos irmãos, não, irmãos, os templos, sim. Nós somos a igreja de Deus em Cristo Jesus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Diz as Escrituras Sagradas em Atos 17, no versículo 24. Deus sendo grande em poder, mesmo em toda a sua majestade e grandeza. Deus criador de todas as coisas. Deus não habita em templos, feituras de homens. Então não é, irmãos, para eu descrever o que este vírus tem colocado no nosso meio. Não estou aqui para dizer, né, esse problema sério, mas simplesmente para demonstrar a cada um de nós essa necessidade de confissão. E esta confissão é entre você e Deus. Já foi o tempo que você precisava abordar o sacerdote para confessar os seus pecados, mas o véu já se rasgou, glória a Deus, e em nome de Jesus, você pode se chegar a esse Deus e clamar por misericórdia, e confessando o seu pecado, assumindo a sua falha, dizendo que errou, e que você precisa retornar ao caminho. Foi isso que o povo de Israel fez e que nós lemos no livro de Juízes e que especificamente no versículo 15 tem explicado para nós hoje. Olha, houve uma confissão, houve também, meus queridos ouvintes, um reconhecimento da justiça divina. Então, para que Deus possa agir sobre nós, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos declarar que Deus é justo em suas ações. É isso que diz o versículo 15, olha, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Ou seja, Senhor, o que acontecer conosco, Tu és justo, porque nós não merecemos. Romanos 3,10, não há um justo sequer. A humanidade merece o mal que sobrevém. Isso precisamos reconhecer que Deus é justo quando isso acontece. Mas, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, aqueles que estão conosco, nos assistindo, nós somos merecedores, sim. Mas não precisamos descrever os nossos pecados. E quando nós olhamos para o povo de Israel, quando lemos o livro de Juízes, quantas aberrações eram feitas, e como acontece nos dias de hoje, depois de uma festa da carne que aconteceu há pouco tempo atrás, depois de ações do homem com relação à maldade, à iniquidade crescendo. Mas o nosso compromisso não é falar de coisas que não são agradáveis aos ouvidos, mas dizer que Deus perdoa o seu pecado. Que para Deus não há tamanho de pecado, Deus simplesmente quer te ouvir. Então, para nós trabalharmos, para nós vivermos,
para nós sentirmos, para nós vermos a ação de Deus sobre nós, eu preciso confessar que eu sou pecador. Eu preciso declarar que Deus é justo no seu agir, mas ainda diz, irmãos, que eu preciso clamar com misericórdia. É isso que diz o versículo 15, ele diz, livra-nos, Senhor. Mas, ainda esta vez, nós te rogamos, livra-nos. Se você não clamar a Deus, que maravilha que Deus que temos. Porque nós temos um Deus que tem os seus tributos, seus atributos, como onisciência, como onipresença, como onipotente que é. Porém, Ele espera dos seus este clamor. É isso que Ele fez com o povo de Israel. Ele permite, Ele coloca, Ele deixa, Ele abre então, de certa forma, ao homem esta oportunidade de estar reconhecendo a existência desse Deus para que ele possa clamar por misericórdia. Deus espera dos seus este clamor, perdi por misericórdia. Romanos 10, versículo 10, irmãos. Com o coração se crer para a justiça, com o coração então você entende os seus erros, com o coração você percebe que precisa de mudança, mas com a boca você confessa para a salvação. Haverá mudança sim no nosso meio, mas se houver confissão de pecados, se você declarar com sua própria voz. O versículo 9 diz de Romanos capítulo 10, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E com a sua boca você precisa confessar. Estamos fechando um ciclo, não é, desse dia. Estamos em jejum, estamos em oração. Deus vai operar milagre no nosso meio. É isso que eu preciso, irmãos, esperar, porque eu tenho fé no que Deus tem falado ao meu coração. E eu declaro aquilo que Deus tem feito à minha vida. Irmãos, e nesta palavra, diante deste mal que vem sobre nós, especificamente ao Rio de Janeiro, já tem duplicado, triplicado, o problema está muito sério, clamar por misericórdia. Sabe o que o povo fez? Depois desses reconhecimentos todos, eles ainda se purificaram. Não adianta eu falar, eu preciso agir. Eles se purificaram, tiraram os deuses alheios do meio de si. Diz, né? O versículo 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Chegou o momento da ação. A fé sem obra é morta. Interessante que Tiago, né, já discutindo essa questão de fé e de obra, ele diz, meus queridos irmãos, Tiago 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Por fim, todo o Antigo Testamento, todas as ações veterotestamentárias nos leva ao Novo Testamento. Eu não posso então ficar preso, meus queridos irmãos, ao Antigo Testamento. Eu preciso lembrar que esta mensagem vai me remeter ao Novo Testamento, desde os Evangelhos até ao Apocalipse. Esse Antigo Testamento vai então me trazer esta interpretação, vai me ajudar em toda a mensagem de Deus ao ser humano e a mostrar o seu pecado e seu erro. Você que está me ouvindo deve estar percebendo de suas falhas. E se o autor, né, nos quiser apontar o Novo Testamento, ele então vai dizer que Deus não retém a sua compaixão, mesmo no século 21 e desde, irmãos, de Jesus Cristo. Neste momento de crise que vivemos, não importa, né, o nome do vírus, não importa o tamanho da aflição, embora que para sabermos disso basta ligar a televisão, que são 24, 25 horas falando sobre isso. Trazendo até informações que nós precisamos até pensar duas vezes se é verdade ou não. Mas o que é verdade é que Deus não retém a sua compaixão. O Novo Testamento nos ensina também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nesse carecimento da glória de Deus, lá no livro de Atos, esse nós precisamos ler em detalhe, Atos no capítulo 3, no versículo 19 e no versículo 20.
Diz assim a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, a fim de que da presença do Senhor, que tem o refrigério, que esse Deus envie a pessoa do Espírito Santo em Cristo Jesus no seu coração. Este que já foi designado, a saber, né? Jesus Cristo. Estamos lá no Antigo Testamento para dizer que hoje, no século XXI, hoje, quando estamos com esse problema que está nos assolando, é possível mudar esta situação. É possível, então, mostrar que o nosso Deus tem olhado para nós. E as minhas ações vai trabalhar juntamente com as ações de Deus. Deus olha para nós e pede, meus queridos ouvintes, uma confissão, um reconhecimento da justiça, um clamor por misericórdia. Que se purifiquem, que tirem os deuses alheios. Deus busca uma confissão individual. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe o que já devemos, ou queremos, ou pretendemos fazer antes mesmo de agir. Mas Deus nos dá essa oportunidade de expressar em viva voz, de falar com a nossa boca, de expressar verdadeiramente que cremos, que declaramos, que falhamos. Porque grande é a mão desse Deus para operar misericórdia para conosco. Deus muda a situação. Mas o homem precisa clamar por misericórdia. A igreja, que sou eu, que é você, aqui estamos para clamar por misericórdia, para dizer verdadeiramente que carecemos e precisamos de Deus, que vamos tirar aquilo que não agrada de Deus e servir a esse Deus em nome de Jesus. Nesta noite, meus queridos irmãos, aos nossos amigos, estamos falando em nome de Deus por Cristo Jesus. É claro que também defendemos uma denominação, mas muito mais é a nossa fé em Deus por Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso, a Igreja Presbiteriana em Vilar dos Pérez, está querendo abraçar e orar junto contigo, repreendendo o mal que envolve o nosso ser e ao pecado que tem levado o homem a estes sofrimentos. E muito mais, se não houver conversão, se não houver mudança de vida, este sofrimento, esta dor pode vir ao seu coração eternamente. E a nossa palavra é que você confesse, porque Deus te chama para a mudança de vida, para o arrependimento, para a conversão, para mudar completamente. E então, a sua vida será transformada. Eu não digo, não é que você não vai pegar o vírus, mas eu digo que a sua vida vai ser transformada. Eu digo que você vai ter a certeza e a esperança da vida eterna com Deus. Aonde quer que você esteja. Em qualquer lugar. A igreja não precisa estar aberta, mas o seu coração sim. Abra o seu coração. Cristo vai entrar. As coisas vão acontecer, novidade de vida e mudança em nosso planeta, para a glória de Deus. Tudo ocorre para a glória de Deus. Romanos tem nos ensinado dessa maneira. E Deus está agindo, Deus não está nos abandonando, Deus conhece todas as coisas, mas Ele tem olhado para você. Olha, confesse a Deus que você é pecador. Peça ao Senhor perdão. Eu vou orar por você nesse instante. Vou orar pela sua vida. Vou pedir que Deus opere poderosamente. Nós estamos usando os recursos que temos em mãos, é a tecnologia, é aquilo que pode chegar até você neste momento. Então não será fechado igrejas, porque a igreja somos nós. Mas seu coração precisa estar aberto para receber ao Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus. Vamos orar, e depois desta oração estaremos encerrando este momento. E em breve abriremos mais oportunidades e abriremos então outras mensagens ao vivo para consolar e confortar ao nosso coração. E para te confrontar, olha, peça perdão.
porque Deus tem olhado para a sua vida, Deus te conhece e Deus tem te chamado para a mudança, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos irmãos. Grandioso Deus e Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia. Declaramos, Senhor, como o Teu povo declarou no livro de Juízes, temos pecado, Senhor. Reconhecemos que Tu és justo no Teu agir, nas Tuas ações. Mas mais uma vez, Senhor, olha para nós, olha para o Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Abençoa esses, ó Deus, que está ao alcance da nossa voz, que está nos assistindo. Abençoa esta vida, este coração, muda, Senhor, transforma. Que este, ó Deus, possa estar clamando a Ti por misericórdia. Quebranta este coração, Senhor. Eu as mãos para abençoar, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Santo e Divino Espírito, repouse sobre vós, meu querido irmãos. Repouse sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Amém e amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.